Oi pessoal, eu sou o Luiz Vitor. Eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre cálculo numérico, mais especificamente sobre o método da posição falsa para determinação de zero de funções. Qual é o problema do zero de funções, né? O problema é que às vezes a gente tem uma função que a gente quer descobrir as raízes dela, né? Onde que ela zera. Mas às vezes não é muito fácil se encontrar, né, as raízes de uma função, por isso a gente vai usar métodos numéricos. O mais simples dele, mais fácil, é provavelmente o da bissecção, em que basicamente eu encontro dois pontos da função que vão ter sinais opostos, né? Um positivo e um negativo. E, bom, daí eu vou pegar o ponto médio entre eles, né? Vou pegar um ponto ali intermediário, vou chamar de C, e avaliar a função desse ponto. Por causa do teorema do confronto, né? Se o meu ponto A é positivo e o meu ponto B é negativo, ou vice-versa, eu posso ter certeza, né, que se a função for contínua entre os dois pontos, posso ter certeza de que vai ter um ponto C ali no meio, que vai ser a minha raiz. Então, eu basicamente assumo que esse ponto C vai estar no meio de A e B, e avalio a função daquele ponto. Se for o mesmo sinal de B, eu posso simplesmente pegar e repetir a mesma coisa, só que mudando o intervalo, agora, né, colocando o valor de C que eu tinha encontrado, como sendo o meu novo extremo do intervalo, né, como sendo o meu novo valor de B. A gente encontra isso aqui. A gente pode continuar repetindo isso, né, várias vezes até encontrar uma precisão que seja satisfatória, que seja agradável. Sempre repetindo, sempre pegando o ponto médio entre os dois extremos do intervalo. Nesse caso aqui, né, nessa situação, como C aqui teria o mesmo sinal de A, eu poderia repetir isso jogando no valor de C em A. Então fazer um novo intervalo aqui entre C e B. Né? E daí repetir de novo, pegar um meio e ver qual sinal que está, até eu encontrar um valor que seja próximo o suficiente de zero que eu quero. Tá, o método da posição falsa vai ser basicamente isso também. Só que ao invés de fazer uma média, pegar assim, um ponto médio entre os extremos do intervalo, eu vou fazer uma espécie de média ponderada entre esses dois. Então eu estaria pegando o extremo A, né, e multiplicando aqui, né, com o peso, no caso, da função calculada no outro extremo, mais o extremo B e o peso dele é a função calculada no outro extremo também. Não, os módulos deles, dividido pela soma dos pesos, né? Uma média ponderada entre esses dois pontos. Por que eu faço isso? Porque basicamente eu estou falando que se nessa função um dos meus extremos estiver mais próximo de zero que o outro, é mais provável que a minha raiz esteja próxima desse extremo que já esteja perto do zero. Né? Nesse caso aqui, a gente vê que o B está mais perto de zero do que A. Então, fazendo essa média ponderada, né, o A vai recebendo aqui um peso, né, mais próximo de zero, um peso menor, e o B está recebendo um peso maior. Então, o resultado dessa média ponderada, esse C, ele vai se deslocar na metade um pouquinho mais na direção do B. Vai ficar um pouco mais próximo de B. Porque eu estou falando que a minha raiz vai estar mais perto do valor que já está ali próximo de zero. Tá, essa fórmula aqui, né, dá pra deixar um pouco mais fácil de trabalhar, porque esses módulos, se eu for tirar do módulo, né, assumindo f de b negativo e f de a positivo, ou assumindo f de b positivo e f de a negativo, eu consigo chegar sempre nessa fórmula aqui. A vezes f de b menos b vezes f de a sobre f de b menos f de a. Ou, de maneira análoga, né, poderia ser tipo b vezes f de a menos a f de b sobre f de a menos f de b, né? Multiplicando menos 1 em cima e embaixo. Mas enfim. Então eu consigo usar essa fórmula para encontrar os meus pontos intermediários. Depois é só seguir a mesma ideia do método de bissecção, né? Eu vou avaliar ver se o sinal desse ponto C é igual ao sinal de A ou igual ao sinal de B. Nesse caso, C vai ter um sinal negativo, assim como B. Então meu próximo intervalo, né? Vou fazer o próximo intervalo aqui entre A e C. Então, joga B aqui onde estava o meu C. E daí eu posso repetir esse processo, né? Sempre fazendo essa média, sempre encontrando esse ponto intermediário, até encontrar uma precisão que me agrade.
beleza. Então, vou botar um pouquinho em prática isso aí. Comecei aqui, peguei uma função qualquer, elevado a x vezes cosseno de x. Essa função eu acho legal de trabalhar porque é fácil de encontrar os zeros dela, né? No mínimo zeros positivos. Quer dizer, essa função ela vai zerar, né? Sempre que o cosseno zerar, que é em múltiplos ímpares de π sobre 2. E o Euler nunca vai zerar, né? Só vai tender a zero quando o x tender a menos infinito. Então a gente sabe quais são os zeros dessa função, né? São os múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, eu peguei aqui um intervalo de 1 para 2, porque, bom, a gente pode ver, né, que f de 1 vai ser um valor positivo e f de 2 vai ser um valor negativo. Então, o teorema confronto já nos fala que vai ter um zero ali no meio. Sem falar que π sobre 2, né, vai ser em torno de 1,57, também está dentro do intervalo. Então, tenho certeza que vai ter uma raiz aí dentro. E de EPS, né, de precisão, peguei 0,01 só para... é meio grosseiro, né, mas só para ter uma ideia de como vai acontecer as coisas. Então, fiz uma dissecção normal primeiro, pra gente ter uma noção de tudo, sem muito segredo. Pegou ali um intervalo de 1 para 2, avaliou, encontrou o ponto C, avaliou, viu que é o mesmo sinal de A, então jogou no lugar de A. E fez a mesma coisa, com um novo intervalo, encontrou um novo C, viu que é o mesmo sinal de B, então jogou no lugar de B. Continuei repetindo, eu precisei aqui de 7 iterações para chegar na precisão que a gente queria, né, de 0,01. Então, beleza. Eu fiz a mesma coisa pelo método da posição falsa, né? E o processo é o mesmo. Pega aqui o intervalo, usa agora essa fórmula aqui para encontrar o C, né? E avalia em qual extremo que você vai jogar esse valor. Nesse caso aqui, né, todas as vezes eu acabei substituindo o A, mas tudo bem. Eu consegui chegar na precisão que a gente queria de 0,01 em só 5 iterações, né? Que é um pouco menor que o método da bissecção. Mas legal. Pra dar uma ideia um pouquinho melhor, também fiz um código aqui no MATLAB pra gente ver, né? Bem básico o código, nada muito interessante. CLC clear, close all, essa coisa básica. Defini aqui um máximo de iterações. Para o código não rodar infinitamente, né, de forma alguma. Não, um negócio de segurança mesmo. Defini aqui o número de iterações igual a zero quando começar o código, só inicialização mesmo. E daqui a primeira coisa diferente que eu fiz das aulas, né? Eu peguei e fiz um intervalo que vai englobar ali a área que a gente está interessado. Calculei a função nesse intervalo aí para conseguir fazer um gráfico, né? Para conseguir plotar ela ali na tela. Por quê? Porque eu queria usar a função deginput ao invés de um input normal. O que é esse ginput? Posso mostrar agora. O ginput, o que ele vai fazer ele vai pegar vai criar esse cursor aqui no gráfico, né? E dando um clique, ele vai pegar os dados do clique que você deu. No caso, ele pega os dados de x, y e qual botão do mouse foi apertado. Aqui a gente só vai usar o valor de x. Então, a gente abre o colchete aqui, coloca onde a gente quer colocar o valor de x. E esse tio é só para falar que eu não vou usar o outro valor. Não vou usar o y, não me interessa aqui. Então, já input, eu coloco 1 para falar que eu só vou clicar uma vez. Então, é só para pegar um valor mesmo. Daí, beleza, faz a mesma coisa com o b. E definir a precisão, a gente estava usando 0,01, né? Então, 1 é menos 2. Daí, beleza. Aqui a gente faz algumas verificações para ter certeza de que o intervalo escolhido não é absurdo nem nada. Primeiro que a gente verifica se o ponto A ou B já estão dentro da precisão que a gente quer. Se for o caso, é só printar e falar que já foi colocando uma raiz, né? Daí, outra coisa que tem que verificar é se A e B têm sinais diferentes. Se eles tiverem sinais iguais, né, não tem como ter certeza que vai ter uma raiz ali dentro do intervalo. Então, é melhor nem fazer o código, no caso.
E outra coisa, verificar se o intervalo já é pequeno o suficiente para estar dentro da precisão. Se for o caso, dá para escolher qualquer valor dentro do intervalo. Aqui eu acabei escolhendo, acho que o valor A no caso, né? Acabo printando só o valor A, falando que o intervalo que foi colocado já está dentro ali da precisão, né? Já está menor ali que a precisão que você está usando. E daí beleza. Daí depois de fazer essas verificações a gente vai entrar realmente no laço iterativo aqui. Bom, então o que a gente verifica, né? Para quebrar esse laço, seria se o intervalo ficar pequeno, ficar menor, né, que a nossa precisão, seja dos valores em si ou da função calculando esses valores. Se ficar menor que a nossa precisão, tem que quebrar o laço. Ou se ele passar do máximo de iterações, né? Então são as duas condições de quebra do laço que a gente tem. Bom, normalmente aqui. Primeiro que a gente faz, contar a iteração. E depois a gente já avalia o C usando aquela fórmula ali, né, mostrada anteriormente. Daí a gente avalia se a função desse C já estiver ali na precisão que a gente quer. Se sim, a gente guarda aqui no variável A para ficar mais fácil de printar depois. E já quebra o laço. Se não, a gente basicamente segue, né, ver se vai ser o mesmo sinal de A. Se for o mesmo sinal de A, você tem que colocar o valor de C em A, né, para fazer o intervalo ali de C para B. Se não, quer dizer que vai ter o mesmo sinal de B, tá? Fazer o intervalo de A até C. Então pega o valor de C e joga no lugar de B. E daí repete, né? Calcula um novo C, faz a verificação, se não tiver, vai indo iterativamente até encontrar um resultado que satisfaz a nossa precisão. Daí beleza. Chegando aqui no final, ele verifica se ele atingiu o máximo de iterações, né? Se ele tiver atingido o máximo de iterações, ele avisa, né? Falou que atingiu o máximo de iterações e fala a raiz obtida, né? Entre aspas, porque não é necessariamente uma raiz, né? Vai ter cortado ali o código no meio. Aí vai te dar, no caso, o último valor calculado. Só para dar uma ideia ali para o usuário. E daí beleza. Se não tiver atingido mais de iterações, a gente só vai printar na tela que faz valores, né? O valor da precisão, o valor de quantas iterações precisou, o valor da raiz encontrada e qual o valor da função calculada nessa raiz. E daí beleza, aqui no final do código tem a definição de qual função a gente está usando. No caso, L elevado a x vezes cosseno de x. Então, legal. Vamos rodar aqui, né? Só pra gente ver como é que funciona direitinho. Então, como eu falei, a gente vai usar o input aqui, então clicar, no caso, intervalo de 1 para 2 que a gente está usando, clicar aqui em cima do 1 e clicar aqui em cima do 2. Onde eu deixo o y, né, do cursor não importa, porque a gente só está usando o x de qualquer jeito, né? Então, cliquei ali e ali. A gente viu que ele precisou aqui de 6 iterações e encontrou a raiz aqui de 1,56967, que é ali próxima de p sobre 2, né? Que era o que a gente está procurando mesmo. Beleza, a gente vê que está dentro do 0,01 que a gente tinha colocado de precisão mesmo, então tranquilo sobre isso. E se for comparar também, é uma raiz próxima do que a gente tinha feito manualmente aqui, né? 1,5696 e 1,5696 também. Tá bem próximo ali, os dois valores. Então, beleza. Para comparar também, vou usar aqui o código da bissecção que a gente usou durante as aulas, né? No caso, já coloquei a precisão aqui para 10 a menos 2. Então a gente vai avaliar aqui o intervalo 1 para 2. A gente vê que realmente usou 7 iterações. E encontrou aqui 1,570. Vamos comparar aqui o que a gente fez antes. Isso que a gente tinha encontrado antes era 1,570. É a mesma que a gente tinha feito manualmente, então. Legal. Como a gente pode ver, realmente o da posição falsa foi um pouco mais rápido que o da bissecção. Não muito mais rápido, mas um pouco mais rápido. Isso começa a ficar mais gritante se a gente usar precisões cada vez maiores, né? Deixa eu colocar aqui uma precisão de, sei lá, menos 8. E colocar aqui também PS menos 8. A gente pode ver quanto que vai precisar em cada um deles agora, né? Escolhendo aqui, intervalo de 1 para 2. Ele precisou de 18 iterações na posição falsa. Aqui na bissecção, vamos ver.
de 1 para 2, pessoa de 29. Então, começa a ficar cada vez mais gritante essa diferença entre os dois. Mas, tudo bem. Algo mais que eu podia comentar é que, tipo, assim como o método da bissecção, o método da posição falsa também ele vai sempre conseguir convergir, né, para a raiz, se a função for contínua ali dentro do intervalo que você está observando. Por quê? Porque ele só está usando os valores em si do intervalo, né? Ele não está usando nenhuma derivação nem nada. Então, a única coisa que vai influenciar eles são esses próprios valores. Se a função é contínua, então eu tenho certeza que a função vai eventualmente passar ali no zero por causa do teorema do confronto. Então ele vai sempre convergir, basicamente. Mas é isso que eu tinha para apresentar hoje. Espero que tenha gostado e tchau. Até a próxima.